Olá, amigos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Estamos começando mais um Gente que Vale, o seu programa semanal de entrevistas, sempre nas manhãs de domingo, aqui na tela da TV Band Vale. A proposta aqui, você já sabe, é reverenciar pessoas que engrandecem a nossa região. Pessoas que se destacam em suas áreas e que ajudam a projetar o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira para além dos limites das nossas 39 cidades. A nossa convidada de hoje nasceu em São Paulo, mas veio para o Vale ainda na adolescência. E daqui não saiu mais, mesmo depois de alcançar visibilidade mundial com seu trabalho. A partir de São José, ela construiu um currículo invejável e se acostumou a quebrar tabus. Com apenas 28 anos, foi a primeira mulher a dirigir a antiga Faculdade de Engenharia da cidade. Depois ingressou no INPE, onde construiu uma sólida carreira na área de estudos do clima e se tornou a primeira mulher a assumir um cargo de liderança na área científica do Instituto. A coroação dessa brilhante trajetória veio em 2015, quando foi eleita em votação com cientistas do mundo todo em 195 países, vice-presidente do painel do clima, da ONU, da Organização das Nações Unidas, o IPCC, cargo que ocupa até hoje. É a primeira mulher a alcançar um cargo de direção no painel e que só reforça o prestígio internacional. Bem, meus amigos, sem mais rodeios, eu tenho a honra de receber a pesquisadora e cientista Thelma Krug. Thelma, muito obrigada por aceitar o convite, para nós é uma honra te receber aqui. A honra é minha, Eduardo, participar do Gente que Vale, e agradeço muito o convite que me foi feito. Legal. Vamos começar a quebrar um paradigma. Você se formou em matemática, né, que já não é comum para uma mulher jovem, né? Depois você vai fazer um doutorado em probabilidade estatística e dá uma guinada para trabalhar com o clima. Como é que foi esse início de carreira sua? A minha carreira é interessante, Eduardo? Apesar de ter feito toda essa parte de ciências exatas, matemática, como você falou, e eu já estava no INPE quando eu fiz meu doutorado na área de estatística espacial, no INPE eu comecei na área de gestão da Missão Espacial Brasileira completa. Então não fui para a área ambiental, então fui para uma área mais de planejamento. Mas depois quis ir para a área de sensoriamento remoto, né? E essa área, na verdade, já tinha a época que eu entrei a questão do PRODES, que é aquele monitoramento do desmatamento da Amazônia, toda a questão de queimadas, né? Então, isso me levou para a área ambiental. Tinha que estudar muito. Primeiro, porque eu não era da área de sensoriamento remoto, ou seja, claro, essa parte de estar nas ciências exatas ajudou muito. Mas quando você fez matemática, você nunca imaginava trilhar esse caminho? Não, nunca imaginei. Nunca imaginei. Quando eu fui fazer o doutorado, e eu já estava no INPE, aí sim, aí eu já comecei a fazer meu trabalho de doutorado na área de safra agrícola, para você ter ideia. Ou seja, era mais na área de agricultura propriamente dita, né? Ou seja, era a utilização de imagens de satélite para a previsão de safra agrícola, né? Mas depois, quando eu voltei do meu doutorado... Você foi fazer doutorado na Universidade de Sheffield, em Sheffield, na Inglaterra. E você volta em 92, quando estava aqui a ECO 92, exatamente. Né? Inclusive, eu não participei, né? Porque eu cheguei em março e a ECO já foi logo, estava acontecendo, acho que foi em abril. E à época, o diretor do INPE, Márcio Barbosa, né, falou: Thelma, puxa, eu queria muito que você, nos ajudasse nessa questão da chefia da área de sensoriamento remoto, o que foi um desafio, né, Eduardo? Porque não era da área de sensoriamento remoto, estava chegando de um doutorado, né? Mas, de qualquer forma, já tinha pessoas que eu conhecia, que me conheciam também, outros pesquisadores até mais antigos, e isso foi, então, um primeiro passo, Eduardo, para que eu começasse a entrar dentro da área ambiental, Amazônia, né? Depois Cerrado, a parte de queimadas. Então, esse sempre foi o meu foco. Isso foi me dando uma visibilidade, tanto em Brasília, né? Porque o Márcio Barbosa, à época, o diretor, ele era um diretor que sempre deu muitas oportunidades para as pessoas que trabalhavam com ele, né? Ele não tinha aquela vaidade de querer ser a pessoa a apresentar os resultados em Brasília. Ele dava essa oportunidade para as pessoas que trabalhavam com ele. E, é claro, isso abre muitas portas, né, Eduardo? Porque
te dá visibilidade, as pessoas passam a te ver com aquela imagem de pessoa que já está trabalhando na área ambiental. Então isso ajudou muito também. O Márcio Barbosa foi um grande líder do INPE, né? Ele foi número 2 da Unesco, né? Que é o órgão para a área de cultura e educação da ONU. E foi um grande orgulho para nós, você ter trabalhado com ele. Eu acho que isso deve ter sido bastante positivo também, né? Foi um orgulho para mim trabalhar com o Márcio, né? Eu tenho um reconhecimento à pessoa dele até hoje. Eu o menciono sempre que me fazem uma pergunta de como é que eu cheguei onde eu cheguei. Márcio foi uma pessoa que contribuiu muito para isso. E é como eu digo, sabe, Eduardo, ninguém nunca fez sombra para o Márcio Barbosa. E isso eu acho que é um plus, como eu digo, é uma característica particular dele. E veja, ele foi um dos diretores, se não foi o diretor mais jovem, né? Esteve dentro dessa categoria. E talvez um dos mais longevos também no INPE, né? Teve muito tempo no INPE. Isso. Vamos lá, sai da área de tecnologia e aí começam a te requisitar por aí, te levam o seguinte para dirigir. Você vai para o governo Fernando Henrique para ser secretária adjunta do Ministério de Ciência e Tecnologia. Você no governo Lula foi secretária de Política Nacional do Clima. E no governo Michel Temer, você é diretora do combate ao desmatamento. Ou seja, não tinha matiz ideológico, todo mundo queria trabalhar com você. Como é que foi essa experiência de ir a Brasília e tentar desenhar as políticas públicas? Sabe, Torda, eu tenho uma filosofia, né? Eu sou uma servidora pública federal. E eu sempre digo que quando se é uma servidora, um servidor público federal, você não tem uma ideologia política, você entendeu? Se você é requisitado, independentemente de partido, independente de ideologia, você vai. Uma missão, né? É uma missão. Perfeito. E eu sempre tive isso comigo. Então, passei pelo Fernando Henrique, pelo Lula, como você falou, pelo Temer, né? Ou seja, tive diversas experiências, não foram muito longevas, foram de curto prazo, mas foram o suficiente para, assim, também me colocar assim à frente de desafios novos. Por exemplo, como diretora, né, nessa parte de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, a construção de políticas públicas, né, que é um orgulho. Eu tinha uma equipe no Ministério do Meio Ambiente extremamente competente, né, e que realmente faziam, vamos assim dizer, planos de ação. Então, eu sempre vejo que esse plano de ação já tinha começado em 2004, né, quando nós tivemos um pico de desmatamento muito grande na Amazônia. E aí, então, criou-se esse plano de ação, né, e através do qual eram revisitados, era um plano dinâmico, que a cada 4, 5 anos era revisitado, para você entender os pontos positivos, o que funcionou e o que não funcionou. Então, plano, para mim, é algo que, na verdade, assimila acertos e erros e identifica indicadores de sucesso e de fracasso, indica os parceiros, né? Então, plano, para mim, é algo muito mais do que a gente tem, vamos assim dizer, hoje, para a gente combater o desmatamento na Amazônia, mas com esperanças de que a gente ainda volte a ter planos parrudos que levaram no passado a gente ter uma enorme redução do desmatamento, algo invejável no mundo inteiro, que foi uma redução de 80% do desmatamento na Amazônia. Mas essa parte aí nós vamos falar agora no próximo bloco, que é como é que nós vamos desenhar esse negócio. Excelente. Pessoal, nós vamos fazer uma breve pausa aqui, nosso primeiro intervalo, e voltamos já com o programa Gente que Vale, que hoje recebe a pesquisadora, cientista Thelma Krug, vice-presidente do painel do clima da ONU. Não saia daí.